Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam com todos. Sempre é uma alegria, uma honra estar aqui na nossa igreja em harmonia, porque eu vejo, as mudanças. Sempre tem mudanças, o pastor tá uma bênção essa igreja. Sempre tem pessoas novas, pessoas. Isso é o fruto. O fruto não pode ser negado, A gente conhece a árvore pelo fruto. Então, os frutos estão aí. Então, vamos compartilhar e aprender junto. Há tempinho, quando o pastor me convidou para estar aqui, me falou da série que estava acontecendo, que é Estratégia para Conquista. Estratégias para conquista. E aí eu perguntei para ele se ele já tinha falado sobre perseverança. Porque eu acho que a perseverança é uma palavra-chave, a persistência, o esperar com esperança, o ser constante. Porque como foi falado aqui já hoje, a nossa caminhada, o processo da nossa vida nessa terra, ele é uma maratona, ele é uma corrida de 100 metros. A nossa caminhada com Deus também não é uma corrida de 100 metros, agora há pouco teve a Olimpíada, A gente vê que como é diferente um corredor de maratona, ele corre 100 metros. Mas um corredor de 100 metros não corre uma maratona. Porque a maratona tem 42 quilômetros. A preparação é uma. O corredor de 100 metros, o atleta que corre 100 metros, até nós corremos 100 metros, podemos levar 1 hora, mas corremos 100 metros. Agora uma maratona não. Imagina nós correr 42 quilômetros. De carro já cansa. É verdade ou não é? Na minha adolescência, jogava futebol, o pastor sabe. E aí, quem conhece Novo Hamburgo aqui, levanta a mão. Vocês sabem aquela lomba do Hospital Regina, Quem conhece a lomba do Hospital Regina? Aquela lomba, quando eu tinha 16 anos, 15, 16 e 17. Toda semana, nós corria ali naquela lomba. E o nosso professor, o nosso coach, ele parava na metade dela, fazia nós descer e subir. Nós ficava 1 hora correndo dentro da cidade de Novo Hamburgo. E agora eu vou na Doctor, Fui operada a minha coluna lá, do joelho também. E aí eu canso de subir de carro aquela lomba. Já me cansa. Imagina correndo num sol, Júnior, de 42 graus, 2h30 da tarde. Mas por quê? É uma preparação. Tudo é uma preparação. Se tu te preparar, tu vai conseguir. E a nossa vida, a nossa caminhada da fé é uma corrida, uma maratona, Coloca para nós Mateus 24, 13, Emerson. Que a gente vai ver que até para nossa salvação, não é que a perseverança vai salvar, mas ela vai nos ajudar a caminhar. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Tem alguma tradução que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque nós podemos perder a salvação. Nós podemos perder sim. Ezequiel 18, versículo 19. Contudo ainda podereis perguntar: por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, o filho procedeu com retidão e justiça, e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu. Com toda certeza ele viverá. Aqui está falando da responsabilidade pessoal.
O filho não leva o pecado do pai, não, e nem o pai o pecado do filho. O que existe é uma influência. Mas eu posso quebrar. Como eu venho de uma família que bebia muito. Bebia cachaça, cerveja. Meu pai bebia muita cachaça. Cerveja, o que desse ele tomava. Ele tomava de 2 jeitos, pura ou misturada. E aí aquilo, eu acho que causou um trauma, que eu não gosto. Nem quando chega alguém no restaurante e pede um traguinho, eu fico, sabe, eu me incomodo, não gosto. E eu entendo que às vezes para aquela pessoa nem faz mal. Às vezes é até para gripe, diz que é bom. Mas eu não aconselho ninguém, porque é uma das drogas mais terríveis. Uma droga legalizada, a cachaça. E aí aquilo me causou um trauma na infância. Às vezes eu tinha que buscar para ele a cachaça. Então, jogos de azar, tudo que era tipo de jogo, mas de amanhecer em mesa de jogo. E aí eu conheço a palavra, eu olho para o contexto da minha vida e vejo as coisas como a palavra é. Tudo que a palavra promete se cumprindo, tudo que a palavra tem como promessa, porque toda promessa da palavra de Deus, ela é condicional a uma atitude. Isaías 1:19. Se quiserdes, o reino de Deus, ele nunca vai te impor nada. Ele vai te propor. Se tu quiseres e se tu deres ouvido a palavra de Deus, você vai comer o melhor. Não é comer aqui, vamos comer só picanha. Quem gosta de costela, quem gosta de tatu, quem gosta de cupim, quem gosta de bife, quem gosta de... Não é nessa... Mas é prosperar. É possuir o melhor dessa terra. É desfrutar. A Bíblia diz que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e viver uma vida regalada, fruto do seu trabalho. Então aquilo me marcou muito e eu quis interromper. E quando eu leio esse texto de Ezequiel 18... e vejo que o pai não leva o pecado do filho, nem o filho do pai, mas aquele que se proceder bem, ele vai ser salvo, né? E o 23 diz também algo muito interessante. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se de seus maus caminhos e viver. A Bíblia diz que se o justo se perder e o ímpio se converter, o ímpio é salvo e o justo não é salvo. E eu sempre trouxe isso, porque eu chego daí na igreja e o meu pai foi acometido de um câncer e morreu faz uns 4 anos. E eu orei bastante para ele aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus antes de morrer. E eu ministrando a palavra há 17 anos na igreja, eu vejo que se eu me perder, eu posso perder minha salvação. E ele viveu uma vida toda na vontade dele, como ele dizia, mas ao final da vida ele se entregou para Jesus. Ele foi salvo, eu creio, e eu posso me perder. É isso que esse texto de Ezequiel fala. Não é como começa, mas como termina. Por isso que nós temos que perseverar até o fim. Por isso que não adianta eu pregar, assar, fazer o que eu quero, querer fazer tudo, mas se eu não perseverar em Deus, se eu não estiver na videira, a minha salvação não é garantida.
E eu sempre lembro, faço um paralelo comigo e com meu pai aqui, quando eu leio esse texto. Então nós precisamos perseverar. Uma pessoa inconstante, ela não é abençoada por Deus. Tiago 1:5 a seguir. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, 1:5, vai indo a todos concede liberalmente com grande alegria, vai indo para frente. Todavia peça, confesse sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante. Tu tem outra tradução, Emerson? Peça, porém, com fé e nada duvidando de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. A seguir, quem é assim não pense, quem é inconstante, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. E o 8, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Nunca sabe. Às vezes a gente não sabe o que vai fazer. Às vezes a gente está perdido, está com dúvida, está com medo. Não sei se é só comigo, mas eu não sou diferente de vocês. Às vezes a gente está assim. Às vezes. Não sempre. Não é sempre. Às vezes, é normal nos sentirmos com dúvida. A gente vê que Tomé teve dúvida. Os discípulos falaram, Jesus ressuscitou Tomé. Não, se ele não vier e eu não tocar aqui nos buracos da mão dele, no lado dele, eu não vou crer. Tomé teve dúvida. E aí entra Jesus, imagina a porta fechada, Jesus entra, vai reto em Tomé. Imagina, gente, vai reto em Tomé e diz, toca aqui, Tomé. Imagina Tomé nessa situação. Ele duvidou, ele andou com Jesus, discípulo de Jesus, e duvidou. E aí Jesus diz, olha, pode tocar aqui. E aí Jesus dá uma palavra para Tomé que reflete até hoje, ecoa entre nós, deve ecoar e deve ser guardada no nosso coração, que Jesus diz para Tomé, bem-aventurado, quer dizer mais que feliz, é aquele que não viu e não verá, mas vai crer. Tu creu, Tomé, porque tu viu, mas bem-aventurado é aquele que não viu e não verá, mas vai crer. E nós não vimos, mas nós estamos crendo. Então essa é uma das bem-aventuranças. Essa é o porquê que o Filho de Deus ele é feliz. Porque é promessa de Jesus. Se tu creu, vai ser mais que feliz. Uma pessoa inconstante não é abençoada. Pode alcançar realizações pelas suas forças, inteligência e capacidade. Quantas pessoas que não querem nada com Jesus, não querem nada com igreja, falam mal de igreja, de pastor, de padre, de religião, de tudo, não querem saber, mas são prósperas, são bilionárias, milionárias, donas de grandes multinacionais. Mas por quê? Porque buscaram conhecimento, naquilo que eles fazem são bons, têm inteligência, capacidade, tem saúde, mas Jesus diz que o reino dele não é dessa terra. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 15:19, que diz que se a nossa esperança em Cristo se resume, só vale para esta vida,
Nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a nossa esperança em Cristo se resume a essa terra, as coisas terrenas, nós somos as pessoas mais infelizes. E a gente não crê que um dia nós estaremos com Jesus no céu. Isso aqui tudo vai acabar, tudo vai ficar. Agora morreu o Silvio Santos. Que exemplo, né? Que exemplo. Ele não quis nem velório, né? Eu nem fiquei muito, não vi muito nada assim, porque disse que era só o que deu na TV. Eu olho muito pouco a TV. Mas disse que nem velório o homem quis. No que eu tenho que perseverar, então? No que tenho que perseverar? Primeiro, fiz 4 pontos, tá? Para nós não extrapolar. Tá certo? 9h20 já? Na fé nós temos que perseverar. Eis o exemplo de Noé, um homem que andava com Deus. Gênesis 6:9. Justo aos olhos de Deus. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Porque esse tempo de Noé, gente, o mundo estava terrível. Eu penso que não muda muito de agora, né? Mas estava terrível ao ponto que Deus diz que tinha se arrependido de ter feito o homem. Mas viu Noé, um homem justo, íntegro e temente a Deus, inteiro para Deus, um coração inteiro, um coração justo aos olhos de Deus, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, diz a Bíblia. Trapo de imundícia eram os panos das menstruações das mulheres. Não tinha absorvente naquela época. Essa é a justiça nossa. Nós não somos justos, a não ser que Deus nos dê essa virtude. Que toda virtude que há em nós é Deus que deu. Uma criança a gente não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela mente. Chega uma certa idade, ela mente, ela esconde, ela tem ciúmes. Então, nós temos que perseverar na fé. Romanos 4:20. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. A minha tradução diz que ele perseverou dando glória a Deus, mesmo contra a sua velhice, contra as circunstâncias. Deus tinha prometido um filho para Abraão e ele prometeu aos 75 anos e Abraão já estava com 100. E homens, nós sabemos, um homem com 100 anos, Sara velha, eles não tinham mais relação. E aí, ele, dando glória a Deus, ele perseverou naquela promessa. Mas como? Como que nós perseveramos na fé? Dando glória, sendo gratos a Deus. Falei para o pastor antes, tem vezes que a gente está no olho do furacão. A nossa vida está com um furacão e a gente está no centro daquele furacão. E eu tenho comigo que o meu comportamento no centro do furacão vai determinar o que vem depois do furacão. A minha atitude, as minhas palavras ou o meu silêncio, a minha gratidão ou a minha murmuração vai dizer o que vai vir após o furacão passar. Porque o furacão passa. O furacão não fica. Alguém já viu um furacão
furacão ficar dias num lugar? Não, o furacão passa. E algumas vezes nós estamos no centro do furacão, mas nós precisamos perseverar. E um dos motivos é a gratidão. Se for preciso, silêncio. Se tu não consegue agradecer, fique em silêncio, não murmure. Outro ponto para perseverar é no temor. Gênesis 38, 1 e 6, do 1 ao 6 e depois o 9. Por esse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira. É 39 do 1 ao 6, fala a história de José. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José, ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Prosperava, algumas traduções dizem prosperava, Deus prosperava Potifar pelas mãos de José. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada. Olha que exemplo. Que exemplo de um servo. A não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. E o 9. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. José falando para a esposa de Potifar. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois a mulher dele, sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Aqui a mulher de Potifar, a patifona, ela patifou com José, ela queria dormir com José, né? Ela queria ter relação com José. E aí José disse, não, Potifar, teu marido me deu toda a autoridade nessa casa, menos tocar em ti. Por quê? Pelo temor. Pelo temor. Porque ele era temente a Deus. Isso é temor a Deus. Isso é negar. A gente não sabe se ele teve vontade ou não. Ele era um jovem que só trabalhava, honrando o seu chefe. Mas ele se dominou. E disse, e olha o temor. Por que o temor? Porque ele fala, como posso fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Ele não estava nem falando do patrão, ele estava falando pecar contra Deus. Era o temor que ele tinha a Deus. Não era nem pela questão também pela questão do chefe dele, mas o temor que ele tinha a Deus. Ele sabia que o pecado seria contra Deus em primeiro lugar. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje a gente busca muita sabedoria. Para gerir uma vida precisa de sabedoria. Para gerir uma família precisa de sabedoria. Para gerir uma empresa precisa de sabedoria. Para educar os filhos precisa de sabedoria. Para tudo a gente precisa de sabedoria. Para tomar decisões, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Por isso que esse salmo que a gente está lendo, se vocês olhar, os humildes, fala dos humildes. Deus vai encontrar o caminho, Deus vai endireitar o caminho dos humildes. Mesmo que ele saia fora, mas os humildes vão ouvir e vão entender que estão indo para o caminho errado. Mas os loucos, os tolos desprezam, não querem aprender.
Provérbios 14, 26 e 27. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Imagina José, se ele se deita com a patifona lá. Se assim, sem se deitar, ele já foi preso. Eu penso que Potifar conhecia a mulher que tinha, porque senão tinha mandado matar ele. Porque ela fica com as roupas de José na mão, a Bíblia conta. E aí começa a gritar e dizer que ele tinha tentado estuprar ela. E aí Potifar chega e manda prender. Mas se ele não conhecesse a esposa, ele ia mandar matar. Imagina um escravo dentro de casa, tu dá tudo. O cara era escravo, tiraram ele da escravidão, botou ele de governante da tua casa, e aí o cara faz uma coisa dessa. Aí mandou prender ele. Terceiro ponto para a gente perseverar na família. Atos 16, versículo 22 ao 26. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem do carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou, pode passar, jogou eles lá. Mais ou menos meia-noite, eu já li esse texto com vocês aqui. Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Imagina, eles tinham apanhado, foram presos e se levantaram em louvor lá e adoração, e todo mundo escutando. De repente o chão tremeu, houve um terremoto. Tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram, quer dizer, todo mundo se soltou. Aí o carcereiro acordou. Quando viu os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Agora o Espírito Santo me trouxe uma revelação dessa palavra agora. Por que os presos ninguém saiu? Porque eles ficaram louvando a Deus lá. Eles estavam louvando a Deus. Eles estavam ali, Paulo e Silas estavam louvando e todos o ouviam. Foi isso que segurou eles. Imagina o preso, ficou livre, podia sair, as portas abertas, as algemas quebradas, poderiam ter ido todos embora. E Paulo gritou. E aí a gente prosseguindo para essa história, lá no versículo 34, para resumir, esse carcereiro pede para Paulo que ele queria aquilo que Paulo e Silas tinham. Em seguida ele levou Paulo e Silas para sua casa, e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Houve conversão de toda a família desse carcereiro. Ele ia se matar, olha a mudança. Ele ia se matar, porque achou que os presos tinham fugido. E aí Paulo ministrou eles e foi salvo. E aqui diz entre esses capítulos diz, se eu não me engano é o 26, que diz que crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não existe coisa melhor para um pai e uma mãe ver a sua família na presença de Deus. Não tem... Minha filha se formou sábado, foi a formatura dela. Mas a maior alegria que eu tenho é ver ela na igreja. É ver ela firme com Jesus. Fiquei muito feliz, me emocionei muito, né? Vendo um sonho realizado de todos nós. Mas a maior alegria que eu tenho é ver ela lá junto com os jovens, servindo a Deus. Então o propósito de Deus sempre é a salvação. É a salvação. Não era libertar aqueles presos com terremoto, mas era
salvação. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. E o carcereiro ouviu. Ore pela sua família. Se preciso perdão, peça perdão. Sirva dentro de sua casa, gente. Não pense que você serve a Deus só na igreja, mas sirva dentro da sua casa. Seus filhos, invista um tempo com eles. Nós tivemos o culto dos homens segunda e eu pedi para o Beat trazer uma mensagem, porque ele perseverou 10 anos para ver a sua família salva. Ele se converteu. O Beat é um membro nosso lá. Já esteve aqui, eu acho que várias vezes ajudando aqui no som, né? Ele perseverou 10 anos. Ele era de uma outra congregação e a esposa não queria nada com a igreja. Não ia lá, de vez em quando ela ia junto com ele, mas ela não ia. E aí ele tem a fruteira lá do lado do MBCV, onde o MBCV começou, lá no portão. E aí um dia, passando a Joade, Deus falou para ele: vai ser através do teu filho que tua esposa vai ir para a igreja. E ele orando. E eles não tinham nem filhos. Imagina, Joade começa com 7. E ele orando. E a esposa engravidou. E o guri foi crescendo. E ele orando. E aí o filho e um dia passa a Joade lá. E o guri ainda tinha 1 ou 2 anos. E a esposa dele disse para ele: quando ele fizer 7 anos, ele vai para Joade. Ele disse: foi muito lindo o testemunho dele. Foi muito lindo. Imagina. E aí ela começa a ir na igreja pelo filho, como Deus falou para ele. E não ia ser ele que ia levar ela, mas o filho deles, sem eles ter filho. E aí o filho vai para Joade e ela começa a ir na igreja, até que o dia ela pede para conversar com o pastor Cássio para se membrar. E ele era um obreiro, ele era cheio de responsabilidade na igreja que ele frequentava, não era o MBCV. E aí ele diz para ela: tu marca com o pastor Cássio, que eu vou marcar para depois que tu marcar, eu vou marcar com ele. E ela diz: como assim? Não, eu vou congregar contigo. E aí eles: mas como? Tu tem um monte de compromisso lá. Ele disse: não, mas é Deus que está me dando a direção. É Deus que está me dando essa direção. E eles estão até hoje lá, congregando. Como família, persevere pela sua família. A gente tem exemplos aí de mulheres que perseveraram em oração para ter um homem de Deus. E tem exemplos de restauração de famílias. Como Deus pode restaurar famílias, restaurar relacionamentos. A gente tem exemplos. Persevere no último ponto, persevere na semeadura. Na fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas. 2 Coríntios 9, 6. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, mas pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Pode ir. Como dizem as Escrituras, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês.
e fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Por isso que vocês fazem não somente ajuda ao povo de Deus. Vocês fazem não somente ajuda ao povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Sabe o que isso resume? A nossa gratidão, a nossa generosidade faz pessoas agradecerem a Deus. Quando você é generoso com alguém, você é socorro e solução na vida de alguém. Esse alguém nunca vai esquecer. Talvez você esqueça que você ajudou, mas quem é ajudado nunca esquece. E isso redunda em gratidão a Deus pela sua vida. É isso que Deus está falando. As pessoas agradecer a Deus pela sua vida. E o que mais ali? Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles que vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Gente, a semente é poderosíssima. A vida e a bênção está na semente, não está no semeador. Essa palavra de hoje aqui, ela é uma semente. E que cada um vai recebendo a mesma semente. O que difere o fruto é o que você vai fazer com essa semente. Se você vai deixar o inimigo roubar essa semente, o sol secar essa semente, se você não vai plantar essa semente no seu coração, mas a semente dessa palavra é a mesma para todos. O fruto talvez não vai ser igual, mas o que cada um faz com a semente que recebe. A vida está na semente, não está no semeador. A vida não está naquele que rega a semente. A vida não está naquele que planta a semente. A vida está na semente. A bênção é a semente. Se você guardar ela, você terá vida. Você terá a bênção de Deus. Quando fala na fidelidade a Deus, no dízimo e na oferta, não está interessado no seu dinheiro. Entenda. Porque eu sei que isso é um trabalho do diabo, a longo prazo vem trabalhando isso nos corações. Porque eu era pequeno e meu pai disse um dia para mim, nunca vira crente, porque esses pastores são tudo ladrão, essas igrejas aí são só exploração, porque mostrou no Fantástico as pessoas carregando aqueles sacos de dinheiro do Maracanã, o Edir Macedo pregando no Maracanã, e aquelas pessoas recolhendo aqueles sacos de dinheiro, e meu pai disse, olha bem isso aí, nunca sejam desses, nunca sejam crente. E esse é um trabalho que o diabo vem plantando há muito tempo, e existe, claro que existe, assim como existe picareta, mecânico picareta, vendedor de carro que engana, como restaurante que engana também, que a picanha não é picanha. Tem jogador que não é jogador, né, tio? Não sabe nem bater pênalti. Não, mas tem, em todos os setores tem gente que engana. E aí um dia eu perguntei, depois que eu fui consagrado a pastor, eu perguntei para a mãe e para o pai: todo pastor é ladrão? Não. Eu sei que não é. A gente, o poder está na semente. Deus não está interessado no teu dinheiro, porque a obra de Deus nunca vai parar por omissão nossa, por infidelidade nossa. Deus vai levantar alguém. Essa obra não é do homem. Só falta quando é do homem. Mas quando é de Deus, Deus dá a provisão. Deus levanta alguém, Deus dá um jeito.
Deus, a obra é dele. Se Deus dá um jeito no nosso trabalho, na nossa empresa, quando o negócio aperta, Ricardo, é ou não é? Deus vem lá e manda um ônibus parar lá para comprar. Deus manda uma família lá para comprar metade da loja. É assim, gente. Quando o meu patrão se converteu, aí um domingo de manhã eu estou lá, abri o restaurante, lancheria, abri as cortinas. Eu olho um ônibus, e nós estava, aquele mês era o salmo daquele, o Senhor dá até enquanto você dorme. Tem um salmo, um versículo que diz. Eu estou lá sozinho. Daqui um pouco para um ônibus do outro lado da faixa e começa a excursão, atravessar. Eu nunca tinha visto aquilo. Atravessar a faixa para vir no restaurante. Mas os ônibus param num lugar certo, né? Aí eu lembrei do salmo na hora. Gente, não tem nada a ver com o dízimo. Não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com o coração. Deus quer mudar o nosso coração. Desprender o nosso coração do dinheiro. Deus quer fazer do nosso coração. Deus quer abençoar nós, não quer abençoar o dinheiro. Deus não precisa. A igreja precisa, mas Deus não está nem aí para o que você deposita aqui como oferta. Ele olha o seu coração. Deus olhou para Abel e para a sua oferta, não para a oferta de Abel. Deus quer ver o nosso coração, se você é apegado ou não. Por que Jesus fala para aquele jovem, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue? E ele saiu triste porque era rico. E Zaqueu, por que Jesus não pede para Zaqueu? E Zaqueu, Jesus lá na casa de Zaqueu, e Zaqueu se levanta e diz, olha, eu vou dar metade dos meus bens. Eu tenho muito, eu vou dar metade. E se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus diz, hoje houve salvação, porque Deus olha o coração. Deus olha o coração. Por isso que as ruas no céu vão ser de ouro, porque o ouro hoje é a coisa mais desejada dessa terra. Lá nós vamos pisar nele. Para mostrar que aqui o que tem mais valor aqui, lá nós vamos pisar. Persevere na semeadura. Se você não semear, Deus vai levantar alguém para semear. E quem vai perder somos nós. Persevere na oração. Não precisa nem colocar para mim. E terminando, não precisa colocar, mas Lucas 18 conta a história da parábola do juiz iníquo. A vida está na semente e não no semeador, gente. Nem quem rega a semente. Hebreus 12, do 1 ao 13, com esse texto eu encerro. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhos, porque aqui ele está falando no capítulo 11 dos heróis da fé, Abraão, José, Moisés, Timóteo, Estevão, está falando dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. Por isso que ele fala na multidão de testemunhos, mas hoje a gente tem muitos testemunhos ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por Ele, é por meio dele que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Segura aqui. Gente, Jesus é o nosso destino. O céu é o nosso destino. E quem sabe o seu destino, quando você vai para uma praia assim, que é o sonho da sua vida, conhecer tal lugar, não precisa ser uma praia, pode ser um lugar. O percurso você passa, mesmo que é dificultoso para chegar lá, mas você sabe que aquele lugar lá é o seu sonho.
E o destino vai valer muito mais a pena do que o percurso. O percurso pode ser difícil, mas o destino vale a pena. E essa é a perseverança que nós temos que ter. Você visualizar, ter os seus olhos fixos no destino. Porque o percurso pode ser cheio de pedras, cheio de dificuldades, cheio de laços, cheio de embaraços, cheio de coisas, porque muitas vezes nós não liberamos, nós não... Quem já olhou o filme O Peregrino? Eu indico esse filme, tá? O Peregrino. Esse lixo que nós carregamos nos embaraça e nos atrapalha muitas vezes nessa jornada. Toda falta de perdão, tudo que nós murmuramos e reclamamos e amaldiçoamos e cobiçamos e não perdoamos, isso tudo nos atrapalha nesse processo, nesse trajeto, nessa caminhada. Mas o destino vai valer a pena. E você pode ir se arrastando, mas você tem que fixar os olhos em Jesus e não desistir. Se tiver que ir se rastejando, não desistir nessa jornada. E o 3, pensem no sofrimento de Jesus, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, não desistam. Essa maratona, gente, ela pode ser longa, mas Jesus é aquele que nos ajuda. Por isso o Espírito Santo, Ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador. É aquele que dá a mão. Sabe o pai quando leva o primeiro dia de aula do filho na escola? Tu dá a mão para ele porque tu tem medo que qualquer coisa aconteça com ele. E se tu pudesse, tu sentava do lado dele na sala de aula, para ficar do lado dele com medo. É a primeira vez que teu filho vai ficar na sala de aula, sozinho. O Espírito Santo é o nosso ajudador, Ele nos dá a mão nesse percurso. Ele está sempre do nosso lado, Ele é o nosso consolador. Por isso que não importa o sofrimento, importa se você tem o Consolador. Não importa o sofrimento, importa se você tem do seu lado o Consolador, porque Ele nos consola. Se nós estiver sofrendo, Ele nos consola. O que é duro é ter o sofrimento e não ter o Consolador. É ter a dificuldade e não ter quem nos ajuda, porque Ele é o nosso ajudador. É não saber para onde estamos indo. Isso é a maior tragédia do ser humano. É não saber para onde está indo. Não ter os olhos fixos em nada. Por isso que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, guardei a fé. O apóstolo Paulo diz isso. Vamos nos colocar de pé. Tem os olhos fixos. Pode deixar esse texto, que se tu puder botar aqui, eu acho que dá, né? Para botar mais o 1, o 2 e o 3. Será que dá? É muito grande, né? Tenha os olhos fixos em Jesus. Tenha os olhos fixos em Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é Ele quem aperfeiçoa, gente. É o processo. É o processo. O pastor Jair precisou passar pela UTI. Eu lembro, não sei se ele vai lembrar, nós estávamos numa vigília e eu ministrando uma palavra sobre processo, sobre o vaso. E o último processo, porque meu pai teve cerâmica, o último processo do vaso é ir para o forno, que é o fogo, e o fogo purifica. E o fogo, se tem uma bolha de ar no vaso, o fogo estoura o vaso, ele racha o vaso. E eu lembro que eu disse: eu não sei se o fogo do processo da tua vida, o fogo vai ser uma UTI. Não sei se tu lembra disso, mas nunca passou pela minha cabeça. Eu não sei se o teu fogo vai ser uma UTI. O teu fogo, o que é uma separação? Não sei o que é o fogo de cada um. Mas a nossa vida é um processo, como um vaso na mão do oleiro. Só que a Bíblia diz que se o vaso quebrar, estourar, porque tem uma bolha de ar, ele pega aquele barro
Ele umedece aquele barro que é nós. O barro é nós, o vaso é nós. Assim diz Jeremias 18, não precisa nem colocar, porque eu já estourei todo o tempo. Mas o vaso é nós, a água é a palavra, e Ele vai moldando a gente como um vaso novo através da palavra. Mas não saia das mãos de Deus, não importa se você parar nessa caminhada, você não pode retroceder, você pode descansar, não desistir. Pode descansar, está cansado, descansa, mas não desiste, não volta para trás, não volta. Tiver que parar, fica parado. O vaso fica parado às vezes, para ficar firme. Quando a gente tirava o vaso do torno, a gente botava ele no sol parado, para ele ficar, não podia nem encostar nele, ele tinha que secar ali. Não pare, não desista. Se for preciso, descanse, mas não desista. Coloque a mão no seu coração. Se a palavra falou com você, coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque Tu és bom e a Tua palavra nos conforta. Muitas vezes nos confronta, mas ela nos conforta, Pai. Ela nos dá direção, ela nos instrui, ela nos transforma, ela nos prepara, Pai. Porque sabemos que esse tempo é um tempo de preparação, é um tempo, Paizinho, que nós temos nessa terra onde precisamos, Pai. Precisamos do Senhor para enfrentar os desafios dessa vida, os obstáculos dessa vida, dessa caminhada. Paizinho, muitas vezes os obstáculos nós não entendemos, Pai. Muitas vezes parecemos que estamos no olho do furacão, no centro do furacão. Muitas vezes temos vontade de desistir, de parar, de largar tudo. Temos sim, Paizinho, vontade de parar, Pai. Mas que nós venhamos a perseverar, que nós venhamos a persistir, a ter os nossos olhos fixos no Senhor. Combater o bom combate e guardar a fé, dando glória ao Senhor, Paizinho, em todo tempo. Paizinho, que se nós não tiver força para orar, Paizinho, mas não venhamos a murmurar. Paizinho, se nós não tiver força para se levantar, mas que a gente venha a não voltar para trás. Pai querido, no nome de Jesus, eu abençoo cada um das famílias aqui representadas, a cada um dos meus irmãos, a cada um, Paizinho, das minhas irmãs, a cada um dos jovens, dos adolescentes. Eu abençoo, Paizinho, em nome de Jesus. Eu abençoo os fiéis, aqueles que têm mantido esta obra, Pai. Nós abençoamos e pedimos, Pai, a provisão do Senhor, Paizinho, a todos aqueles que têm sido, Paizinho, mantenedores dessa obra. Nós abençoamos, e aqueles que ainda não despertaram, Paizinho, para se tornarem, Paizinho, pessoas fiéis ao Senhor, Paizinho, que haja uma disposição, haja, Paizinho, uma unção de fidelidade, de lealdade, de generosidade, de liberalidade, de entender que o Senhor não está, Senhor, de olho no dinheiro, mas está de olho no coração de cada um. Está de olho, Paizinho, no coração de cada um, Pai. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata, é dono de tudo. Paizinho, o Senhor não depende de nós para nada, nós que dependemos do Senhor para tudo. Pai querido, obrigado pela saúde, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e eu abençoo a cada um aqui, a saúde física, a saúde mental, emocional, espiritual. Paizinho, em nome de Jesus, eu abençoo os relacionamentos, Pai. Abençoa as famílias, a área conjugal, a área matrimonial, Paizinho, a intimidade do casal. Eu abençoo, Paizinho, em nome de Jesus, que haja, Senhor, corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, que haja autoridade, restituição de autoridade na família, que haja, Paizinho, em nome de Jesus, pais com autoridade, mães com autoridade, filhos, Paizinho, sendo livres da rebeldia. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, a cada um. Eu abençoo em nome de Jesus. Que haja a Tua graça, que haja a Tua paz, que haja a alegria do Senhor em nome de Jesus em cada coração. Amém.